17 e se você estiver ouvindo um cachorro latindo, é o cachorro do meu vizinho. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Senhorita do Século XXI podcast. Eu espero que você já esteja com o seu café na mão, já estou com o meu. Caso você não esteja, pausa esse vídeo, pausa esse episódio, faz lá o seu café e vamos pro episódio de hoje. O episódio de hoje é sobre uma frase que me impactou muito, que eu ouvi algumas semanas atrás. Mas primeiramente eu gostaria de começar o podcast falando do porquê que não tivemos vídeos nas semanas passadas. Tem sido muito intenso a faculdade esses dias, muita coisa para fazer. Também um amigo da minha família, o pastor Mauro, veio aqui em casa e nós tivemos um tempo maravilhoso e eu queria aproveitar ao máximo esse período e também com a cabeça muito cheia com as provas e trabalhos, semana jurídica, enfim, um apanhado de coisas e eu não consegui reservar um tempo de qualidade para que eu pudesse gravar esse vídeo. E hoje eu falei, não, nós precisamos de um episódio para essa semana. Eu creio que essa palavra vai fazer diferença na sua vida, assim como ela tem feito na minha, nessas últimas semanas que eu realmente parei para meditar essa palavra. Não foi essa semana, 2 semanas atrás, nós fomos para Porto Velho. Eu moro em Humaitá e a distância para Porto Velho é 200 quilômetros, então leva aproximadamente 2 horas para a gente chegar em Porto Velho. E o meu pai decidiu que ele ia baixar The Chosen e ouvir durante o caminho para a viagem passar mais rápido, né? E o episódio que eu assisti foi muito impactante. Especialmente uma das cenas em que as mulheres fazem ao redor de Jesus e elas fazem um ritual, um momento judeu muito específico. Eu não sei exatamente o nome que eu posso dar, mas é como se fosse um ritual, uma cerimônia que eles fazem com Jesus e o nome é Dayenu. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas significa isso teria sido suficiente. E essa frase ficou na minha mente, isso teria sido suficiente. E elas falam diversas coisas e terminam com isso teria sido suficiente. E a palavra Dayenu, eu fui pesquisar e ela é uma palavra hebraica e significa assim: isso bastaria, seria suficiente. Dayenu significa uma gratidão, é apreciar as bênçãos, e ela era uma cerimônia feita na Páscoa. É um apanhado de frases que eles diziam como forma de agradecimento a Deus por ter tirado o povo israelense, o povo judeu do Egito. E eles falam assim, que se Deus ele tivesse os livrado do Egito, mas não tivesse enviado as pragas, por exemplo, isso seria suficiente. Mas o que me impactou foi a forma com que as mulheres fizeram com Jesus na cena do The Chosen. E elas vão falando algumas bênçãos que mesmo se Jesus não tivesse concedido a elas, ainda assim, só de ter a presença dele, só de conviver com ele, teria sido suficiente. E eu comecei a pensar quantas vezes a gente não é grato por bênçãos recebidas. A gente recebe as bênçãos, mas a gente não reconhece a maior bênção, que é ter Jesus conosco, que é Jesus em si mesmo, não as bênçãos que, graças a Deus, adorá-lo vem com ele. Adorar a Deus vem tanto com bênçãos, mas também vem com dificuldades, mas Deus é um Deus tão gracioso, tão misericordioso, que Ele nos concede bênçãos. Mas mesmo se as bênçãos nos fossem tiradas, nós temos que ter isso em mente, isso seria suficiente. E é algo que para mim
eu preciso praticar, porque eu tenho uma tendência horrível ao pessimismo e a pensar mais nas coisas ruins do que nas coisas boas que eu tenho vivido. Pensar mais no copo, pensar no copo meio vazio do que num copo meio cheio. Eu tenho essa tendência ao pessimismo, à ingratidão. E quanto para mim foi importante ter esse entendimento de isso teria sido suficiente. E eu comecei a pensar bênçãos que o Senhor me deu. E eu comecei a pensar, se eu fosse falar, e eu vou colocar na descrição qual foi o episódio do The Chosen que eu assisti. Eu não me lembro muito bem qual a temporada e o episódio específico, mas as mulheres, elas citam bênçãos que elas receberam. E eu pensei acerca das minhas bênçãos. E quando criança eu fui curada de doenças. Minha irmã foi curada do câncer na garganta. E eu pensei, Deus, se o Senhor tivesse curado somente a minha irmã e não tivesse me curado, isso teria sido suficiente. Se o Senhor tivesse curado somente a intolerância à lactose e não tivesse curado a intolerância à sacarose, isso teria sido suficiente. Se o Senhor tivesse me abençoado em passar no ensino médio, mas não tivesse me concedido a graça de fazer faculdade perto dos meus pais, na cidade onde eu moro, no curso que eu queria, isso teria sido suficiente. Você já parou para pensar e ser grata nas bênçãos que Deus, Ele te deu, Ele te concedeu? Deus, Ele é muito bom pra gente, Ele é muito bom pra mim, e eu comecei a pensar nisso. Se algumas bênçãos não tivessem acontecido, que eu recebi, será que eu ainda estaria tão próximo de Deus? Se Deus não tivesse feito aquele milagre que nós pedimos, será que a simples intimidade com Deus, a presença de Deus, a salvação de Deus teria sido suficiente? E foi esse pensamento que esse podcast, esse episódio de The Chosen me trouxe. Isso teria sido suficiente. E um versículo que me lembrou muito foi Abacuque 3:17. E se você estiver ouvindo um cachorro latindo, é o cachorro do meu vizinho. E Abacuque 3:17 fala assim: ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como o da corça, para que eu possa andar em lugares altos. E é exatamente o mesmo sentimento do The Chosen, do episódio do The Chosen, que é trazido aqui. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ou seja, ainda que as bênçãos elas não cheguem até mim, as bênçãos que eu pedi e clamei a Deus não cheguem até mim, mesmo assim exultarei no Deus de minha salvação. Será que quando a bênção não chega na nossa casa, quando a destruição chega na nossa casa, ainda assim nós adoramos a Deus? Sabe, o Senhor Deus não nos deve nada e ainda assim Ele nos deu tudo. E tem uma música que eu gosto muito, que eu ouço ela praticamente todos os dias, que diz assim: Cristo é tudo o que Deus pode nos dar. A maior coisa, a melhor pessoa, a melhor bênção que nós poderíamos receber de Deus não são bênçãos materiais, não são curas, não são milagres, mas foi Cristo em si, que Ele veio aqui na terra e morreu por nós. E essa é a maior bênção, é a bênção da salvação, é a perdão dos nossos pecados, é a justificação pela fé, é o consolo de alma, é a paz que excede todo entendimento, e não são as nossas bênçãos materiais. Não é aquilo que Deus poderia fazer, mas aquilo que Ele é. E é sobre isso.
Deus, Ele poderia não ter me curado da minha doença, mas Ele me curou e eu tenho que ser grato por isso e me perguntar, se Deus não tivesse me curado da doença, será que ainda seríamos gratos, ainda seríamos fiéis? Deus, Ele me abençoou com a minha faculdade. Deus, Ele me abençoou com os meus estudos. Ele me abençoou com o emprego. Será que eu ainda seria grata se Ele não tivesse me dado isso? Repita para o seu coração hoje, isso teria sido suficiente. Se Ele tivesse me dado somente uma bênção, que é a maior de todas, que é a salvação nele, todo o resto não tivesse recebido, ainda assim seria suficiente. E isso é uma coisa muito, muito, muito difícil de praticar e de se aceitar. Nós somos seres humanos e às vezes nossos olhos estão muito focados naquilo que é terreno, em bênçãos que nós almejamos aqui, ou curas, ou até mesmo nosso bem-estar. Quem quer estar doente, né? Ou quem quer ter uma vida de pobreza, de necessidade. Mas uma coisa que eu quero aprender e que eu não sou perfeita, não aprendi ainda, e é isso que tem clamado em meu coração de eu aprender a dizer essa frase, isso teria sido suficiente. Deus, sou grata porque o maior e melhor presente que o Senhor poderia nos dar foi Cristo. E tudo aquilo que não é Ele se torna como lixo, assim como Paulo disse. Considero tudo como esterco frente àquilo que recebi de Cristo, frente a Cristo. E é isso que eu quero aprender, que Cristo é suficiente e é digno de toda a oração, de toda adoração, de toda a minha vida. É isso que eu oro, para aprender a ser grata pelas coisas que recebi, grata por aquilo que Deus disse não e grata por quem Ele é. Tem uma música muito antiga, não é muito antiga, mas faz um tempo que ela já lançou, que é: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, e se fechar, continua sendo Deus. Se nós recebermos bênçãos, se não recebermos bênçãos, se eu um dia me casar ou se eu não me casar, isso teria sido suficiente porque eu recebi a Cristo. Se eu tiver filhos um dia ou se eu não tiver filhos, isso teria sido suficiente. Então, que essa palavra preencha os nossos corações, que nós aprendamos a ser gratos e a valorizar a intimidade, a presença de Cristo. Que a palavra da Ieno, não sei se é assim que pronuncia, mas que essa palavra que significa bastaria para nós, seria suficiente para nós, possa se fixar em seu coração essa semana. Que você aprenda assim como eu tenho aprendido, pouco a pouco, que Cristo é suficiente e que nada mais importa. E que nada mais além de ti importa, nada mais além de Cristo importa. Esse foi o episódio de hoje. Eu vejo vocês no próximo podcast. Você é muito bem-vindo. Se inscreva no nosso podcast lá no Spotify, aqui também no canal, no YouTube. Dê um like no vídeo, comente o que Deus tem te ensinado. Comentário se você um dia já recebeu essa palavra de Deus, o que Deus falou com você. Ou se você já assistiu esse episódio no The Chosen, enfim, coloque seu comentário. E você é muito bem-vindo. Espero você no nosso próximo episódio. Um beijo.